Confira hoje no Data Circle News. Aposta de risco. IA agora compra empresas? Apple versus ChatGPT. Nova IA desafia OpenAI. Meta mais energia nuclear. IA faminta demais? Cérebro em fala. Ela ganha voz com nova IA. Radiohead versus IA. Tom York declara guerra sonora. Isso e muito mais, hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle Podcast, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Eu sou Vitor Pontello, estou aqui com a trupe do Data Circle News. Fala aí, Ciro, tudo bom? E aí, pessoal, um prazer estar aqui de novo. Olivia Pomelan, fala aí, Oli. Tá certo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Fala, Ed. E aí, pessoal, boa noite. E hoje começamos com a próxima aposta de risco, usando IA para comprar e reinventar empresas. E aí, turma? Essa abordagem capitalista da IA aí para alavancar os negócios de uma maneira mais automatizada. O que vocês têm para dizer sobre isso? Bom, é auge do capitalismo, né? O auge. Acho que a abordagem aqui, né, pelo que entendi, é que esse entrepreneur compra empresas muito intensivas em trabalho humano, né, recursos humanos, automatiza o máximo possível dos processos com IA, e como esse uplift de lucratividade, né, de margem, aí ele vai comprando outras empresas, né? Então é um círculo virtuoso ou vicioso, não sei dizer, né? Aqui. Mas interessante. Sim. Eu achei interessante que ele tenta mitigar os riscos desse investimento dele. Pelo que eu vi aqui no artigo, primeiro que ele já é um investidor muito tradicional de IA, então ele foi um dos primeiros investidores ali de empresas como a Perplexity AI, o Character AI, o Harvey AI, que são, enfim, a Perplexity é de pesquisa, de coisa, que rivaliza com a Google ali, digamos. O Harvey é para IA de documentos legais, e o Character AI era mais para entretenimento, tal, você conseguir falar com o personagem de uma série de filme que você gosta. Então ele investiu nessas empresas muito cedo, então ele aparentemente tem um conhecimento da causa, e ele falou que ele busca fazer essa compra dessas empresas, de empresas que, como a Olivia falou, tem muito do capital humano, então tem muita tarefa humana ali no meio, mas são empresas que já estão muito consolidadas no seu mercado, então já são empresas que têm a sua estrutura de funcionamento muito direitinha, já estão consolidadas, não se preocupam mais em sobreviver dentro do mercado, e agora mais com o crescimento e alavancagem, e aí ele vê nelas a oportunidade de você chegar e aumentar essa eficiência sem talvez desmoronar esse baralho de cartas também. Então achei uma jogada interessante, no futuro veremos se deu certo ou não. Acho que a grande tese é ele apostar na ineficiência das empresas, né? Então, tipo, ele investe numa empresa que dá resultado, mas que ele sabe que é altamente ineficiente, então ele acredita que com a IA ele consegue transformar uma empresa que já dá lucro numa empresa que dá muito mais lucro, e aí girar a roda do investimento. Sim. Eu acho que é uma tese que já existe no mercado, né? Existem muitos fundos de investimento que são dedicados a fazer isso, né? Eu acho que talvez é uma questão de timing aqui. O que eu acho que será que ele está certo de que nesse momento já é um novo ecossistema que pode trazer esse nível de eficiência que ele hipotetiza, né? Acho que aqui é que está o risco que ele está tentando antecipar. Acho que talvez seja um dos primeiros que vão fazer isso, mas não acho que vai ser uma coisa incomum para o futuro. E talvez um risco aqui também seja na capacidade de implementação em série dessa tecnologia, né? Talvez a tecnologia já tenha potencial para fazer isso, mas talvez não seja tão simples assim chegar em várias empresas em série com características diferentes ali que você consegue já entrar e otimizar totalmente de um ponto.
até um ponto em que você consegue aumentar a margem de lucro da empresa significativamente com isso. Sim, inclusive ele fala isso lá no artigo também, que ele fala que essa tese de você comprar uma empresa e fazer um upscaling tecnológico dela, isso já existe desde sempre no mercado, mas ele mesmo fala, que é aspas dele aqui, de que dentro do mercado de investimentos era como se você só... Esse upscaling tecnológico era um verniz muito fino que você passava na empresa assim, e aí não mudava ela muito por dentro. Era mais para você dizer para os outros que estava fazendo o upscaling dela com tecnologia e atrair mais investimento. E ele fala que a inteligência artificial generativa, como ela está hoje, ela está bem mais fácil de você implementar em escala do que uma completa mudança do ecossistema ou da ferramenta que você usa, coisas do tipo também. E acho que é um movimento natural, né, do mercado financeiro, que já começou faz muito tempo atrás, mas que vai ser acelerado e demultiplicado com essas tecnologias para mudar as coisas de forma mais profunda, talvez, nos processos dessas empresas. Parece novo, mas não é tanto. É a tecnologia que vai ser... Exato. Talvez ele seja amplificado pela tecnologia, né? E acho que com o que a gente tem visto de GenAI, principalmente Agentic AI, de fato, a otimização de processos ali, ganho de eficiência operacional dentro das empresas tem um potencial enorme. E a gente está vendo aí gente que já está aproveitando isso de um jeito ou de outro. Seguindo para a próxima notícia, galera, temos Apple versus ChatGPT. Gigante testa IA que bate de frente com OpenAI. Acho que esse é um ponto, essa é uma notícia bem interessante, porque a Apple, teoricamente, estava ficando para trás na corrida da inteligência artificial, e a Apple tem uma característica, né, uma tradição de tentar fazer tudo in-house e tudo muito interconectado, os gadgets dela conectando e comunicando muito bem entre eles, mas ela ainda não conseguiu ter uma IA parruda o suficiente para ser um player que compete com os outros grandes players ali até o momento. Será que agora mudou essa situação? Mas será que eles nunca conseguiram ou só foi uma decisão estratégica de talvez não comercializar esses modelos? Porque eu entendi que internamente eles já têm algumas tecnologias bem poderosas que talvez não podiam competir até hoje como outras, mas não sei se isso é uma decisão estratégica ou de capacidade mesmo, né, de competir. Sim, eu acho que eles viram um movimento do mercado de... Hoje em dia, quando a gente vai falar de... Todo aplicativo agora usa AI, né? Então, AI, não sei o quê. E quando a gente vê, a maioria deles, pelo que eu vejo, é só um wrap de uma chamada para o ChatGPT. Apenas, assim. Então, você tem ali um prompt por trás, a hora fala algo e volta algo. Eu acho que eles viram que as pessoas estavam tendo um trabalho de integrar com o ChatGPT, e se eles tivessem um modelo que faz só o feijão com arroz, in-house, e que fosse mais fácil dos desenvolvedores de aplicativos da Apple Store conseguirem conectar com ele, eles iam conseguir pegar abocanhar uma boa parte desse mercado, até porque usuários de iPhone e de desenvolvedores assim da Apple tem muitos também. Então acho que foi mais esse movimento de, cara, tá todo mundo fazendo isso e são tarefas simples, é um sumarizador, não sei o quê. Vamos tentar fazer uma série de modelos pequenos, que acho que a maioria são modelos pequenos, de até 3 bilhões de parâmetros só, e tentar fazer com que seja mais fácil para a galera desenvolver com esses modelos para os aplicativos aqui da Apple. Então acho que eles estão apostando nessa integração mais fácil para abocanhar uma boa parte do mercado assim, dos desenvolvedores de coisas para o ecossistema Apple, acredito. Acho curioso, porque eu vi uma outra reportagem falando sobre como o Tim Cook era um CEO para tempos de paz, né? Que talvez ele não seja mais adequado para esse novo arms race que a gente está nesse momento. Porque realmente acho estranho eles não se posicionarem, ou então mesmo as iniciativas que eles estão tendo foram atrasadas tipo, em anos, né? Quebrou muito a expectativa de pessoas que são mais adeptas da marca, ou mesmo de investidores que esperavam que eles trouxessem mais rápido, né? Não sei, talvez seja uma questão ideológica da empresa, que eles sempre prezaram por ter
uma visão de qualidade e entrega final muito forte, né? De que isso poderia manchar a marca da Apple se você tiver erros ou alucinações quando eles entregarem. Então talvez seja um certo conservadorismo cultural que já é meio da marca, né? Mas eu não sei até onde isso compensa para eles, né? De ficar para trás nessa onda por esse preciosismo. Então, não sei, talvez o tempo dirá, mas eu acho que eles poderiam arriscar um pouco mais. Eu acho, tem uma teoria de que em algum momento eles vão arriscar, ou porque eles vão entender que é uma oportunidade grande, ou porque eles vão ter que arriscar, dado o avanço dos outros. E dado a característica da Apple de ter muita qualidade no que eles fazem, acredito que eles ainda vão ser um dos grandes players de inteligência artificial aí, pelo capital humano que eles têm, a capacidade de desenvolvimento que eles têm dentro de casa. Não dá para subestimar esses grandes Exatamente. E talvez esse seja o começo, né? Uma notícia dessa aí pode marcar uma mudança de estratégia, como a Olivia falou ali, e talvez agora eles estão acordando para uma frente que pode vir a ser uma das principais aí nos próximos anos. Com certeza. Boa, galera. Seguindo para a próxima notícia que a gente separou aqui hoje, a fome de energia da IA. Meta recorre à energia nuclear para alimentar o futuro. Essa é interessante, essa notícia, né? Ela traz uma visão bem peculiar ali, tanto da necessidade de energia que a tecnologia hoje precisa, né, para conseguir alimentar aí todos os modelos de IA e etc. E aí volta um pouco na discussão sobre a estratégia usada, né? A energia nuclear tem seus prós e contras aí, que já foram discutidos várias vezes nos últimos anos também, e talvez volta numa pauta aí de necessidade de aumento da matriz energética para abastecimento das tecnologias que estão surgindo. Mas é que do mesmo jeito que a gente estava falando da Apple, um pouco atrasada, será que a Meta também não está um pouco atrasada sobre isso? Porque eu vejo, sei lá, todas as Big Techs, né, Amazon, Google, tendo programas de nucleares, né, para ter essa green energy. Mas sim é um tema, né? Acho que é difícil avaliar a porcentagem de emissão de carbono, né, dessa área como um todo, o quanto que representa, mas com certeza vai se tornar um assunto fundamental para o futuro, né? Sim, a impressão que fica para mim é que nesse jogo de aposta de quem vai conseguir dominar o mercado de IA, eu acho que muitas empresas já fizeram apostas muito altas e não tem mais como dar fold agora. Então elas só vão apostando mais e mais. Então acho que mesmo as que estão chegando atrasadas são obrigadas, porque muitos bilhões já foram investidos aí e até inflados com anúncios de mais investimentos. Então acho que virou uma roda que eles vão ter que fazer funcionar com o que eles têm que fazer, assim. Então, até como a Olivia falou, muitas empresas já estão com programas nucleares aí e paralelamente de energia mais, digamos, mais tranquila, como a energia eólica e solar também, e majoritariamente para alimentar os seus data centers também. Então, não sei, fica a questão de que a gente já falou em alguns episódios também, dessa preocupação com será se essa é a melhor aplicação da energia que a gente gera no nosso planeta também. Mas aí fica para o futuro dizer também. Acho que a possibilidade aí de aumento da matriz energética, ela pode vir a ser, sei lá, uma decorrência do que a gente tá vivendo, mas aí a estratégia de investir especificamente na energia nuclear que me levanta um pouco. Será que é esse o caminho? Ou deveríamos investir em energias mais tranquilas, como você falou? Acho que a gente viu, inclusive, por exemplo, alguns países como a Alemanha, que tinha uma matriz nuclear muito mais evoluída há 10 anos atrás e estão gradativamente desativando as energias nucleares, principalmente depois do desastre de Fukushima ali.
justamente pelo perigo de algum desastre e a decorrência disso? Será que agora está na hora de mudar essa estratégia devido à necessidade de aumento de consumo de energia por conta da IA? Tipo, ou será que essa estratégia é um tiro no pé também? Não precisava ter desativado tudo? Enfim, acho que tem mais perguntas do que resposta para esse tema. Eu sinceramente acho que é mais o segundo caso, viu? Porque é claro que os impactos dos grandes desastres relacionados com energia nuclear são terríveis, né? Então acho que isso acabou moldando muito a opinião pública em relação ao tema, mas é sempre como uma tragédia de avião, como acabou de acontecer na Índia, né? É horrível quando isso acontece. Mas se você for frio o suficiente, você olhar para o transporte aéreo como um todo, é um dos mais seguros que existem. Então, eu acho que o mesmo que aconteceu com a energia nuclear, acho que a Alemanha, por exemplo, não teve acidentes tão significativos com as usinas, elas evoluíram muito, e agora a gente está com um problema global de larga escala que tem potencial de destruição muito maior, né? Então, uma mudança do clima vai trazer muito mais mortes do que um acidente localizado de uma indústria nuclear, né? Então, eu acho que isso se insere também num contexto um pouco maior de transição energética, não somente o que a gente precisa para a inteligência artificial, né? Total. Sim. E acho que tem um tema mais amplo de qual que é a fonte de poluição maior hoje, que acho que tem outro debate, mas assim, alimentação, transporte, que acho que representa um pedaço ainda bem maior do que IA e IT, por exemplo. Mas, de toda forma, essa notícia representa como a inteligência artificial também está imersa nos principais problemas e debates que a gente está tendo aí na atualidade. E puxando Eu gosto o do... desenvolvimento. Não, Oi? eu gosto do fato do que o Wedge, nosso Head of Data Science, levou probabilidade estatística para responder. Acidente de avião é terrível, mas na prática não é tão frequente. Gostei do paralelo. Da analogia, né? Muito Aham. bom. Seguindo para a nossa próxima notícia, pessoal. De mente à voz, nova interface cérebro-computador permite a paciente com esclerose lateral amiotrófica falar em tempo real. Acho que essa notícia é sensacional, né? Você conseguir fazer uma interface de conversação cérebro-gadget ali é algo inimaginável até pouco tempo atrás. Sim, esse é o tipo de notícia atualmente eu gosto mais de ver, assim, porque eu acho que é a aplicação direta da tecnologia mudando a vida das pessoas muito diretamente, assim. Então, até tem várias pessoas aqui comentando que esse dispositivo novo que eles conseguiram falar, que faz essa leitura das ondas cerebrais e consegue traduzir, nesse caso, para comandos de voz, assim, digamos, quase com delay zero. Esse produto e evoluções dele e variações dele também vão ajudar no mercado de próteses como um todo, assim, também. Tipo, pode todos os tipos, motoras, vocais e tal, enfim. E, cara, você conseguindo incluir uma pessoa numa conversa ali que talvez ela nunca pôde participar, então acho que em termos sociais é um ganho muito grande e fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de notícia, assim. Eu acho que a gente deveria ver mais, assim. Acho que tecnologia é muito legal. É sempre legal ver a gente falar sobre esses modelos de trilhões de parâmetros que estão fazendo coisas incríveis assim lá do outro lado do planeta, mas às vezes está mudando a vida do seu vizinho, que às vezes é surdo-mudo ou tem uma filha que é surda-muda, enfim. E eu sinto que é muito mais próximo, assim, talvez, da nossa vida pessoal, do nosso dia a dia e da sociedade como em si. Então, achei essa notícia muito top. Eu acho que esse tipo de notícia não faz tanta manchete, né? Mas eu acho que silenciosamente a tecnologia tem trazido vários avanços nesse sentido que vão transformar a vida e a qualidade de vida de muitas pessoas, né? Desde você pesquisar medicamentos, né? Novas drogas com a IA que, por exemplo, o Google trouxe para acelerar a descoberta de novos medicamentos, até esse tipo de tecnologia. Aqui eu queria só trazer uma discussão sobre
Se eu não me engano, é essa mesma doença que o Stephen Hawking teve, né? Exato. É isso mesmo. Então, imagina o que seria a física sem ele, né? Eu acho que é um bom paralelo a gente pensar de que a qualidade de vida das pessoas deveria estar no foco dos nossos investimentos e em tecnologia, né? É muito legal saber que ainda, tudo bem, negócios e coisas assim também é muito importante para a aplicação da tecnologia, né? Mas eu acho que realmente, Ciro, quando a gente vê aplicações assim, acho que dá um conforto, acho, né? De ver que a gente também está se preocupando com o bem-estar das pessoas. É isso. E, assim, nesse caso, nem precisa separar tanto as duas coisas, né? Porque a aplicação da tecnologia está diretamente ligada aos negócios, tanto quanto pode estar ligada à qualidade de vida das pessoas. Tipo, não precisa ser um ou outro, dá para combinar os dois. E ter esse tipo de notícia com mais frequência até inspira um pouco mais quem trabalha na área ali para conseguir evoluir em um determinado assunto e dá orgulho de trabalhar na área. Sim, concordo. Não é só para comprar startups e fazer scale e reinvestir em outras startups. Não, brincadeira, gente. Temos aqui a próxima notícia: Radiohead versus inteligência artificial. Tom York ataca o uso não ético da inteligência artificial na música. Essa tem uma importância pessoal para mim. Adoro essa banda, acho que é a banda que eu mais gosto ever. E curiosamente, quando eles estavam assim no momento do estouro, né, do sucesso ali nos anos 90, eles fizeram um pivô, digamos assim, na direção estética que o grupo estava indo para introduzir elementos eletrônicos na banda, né? E eles chamaram esse álbum de OK Computer. E o tema do álbum era justamente o impacto da tecnologia, da inteligência artificial e dos computadores na nossa vida, né? Então, é curioso ver ele voltar agora, nesse momento, onde a gente tem visto algumas IAs que clonam, de certa forma, o trabalho de artistas, né? E se inserir numa discussão tão relevante como o que significa direitos autorais nessa nova era de GNA e conteúdo sintético, né? E onde está a arte, talvez, onde está a alma das criações que a gente tem? Será que é substituível mesmo, né? Então, primeiro que eu acho que é muito relevante ele se posicionar, né, nessa discussão. Segundo, que eu acho que é um tema que não está resolvido. Eu acho que a força muitas vezes é desproporcional, né, das grandes big techs lutando contra artistas de certa forma um pouco isolados, muitas vezes. Então eu acho que é algo que a sociedade tem que tomar uma decisão também como um todo, né? E a gente regulamentar isso para que nem sempre a força do capital ganhe as batalhas. Sim. Aqui tem 2 pontos que eu acho interessante falar. O uso não ético da IA na música implica a existência do uso ético de IA. Fiquei bastante curioso de saber qual seria, assim, na visão dos próprios artistas e tal. E a segunda Esqueci? Será? Fiquei tanto tempo pensando que eu esqueci. Alguém quer ir falando algo enquanto eu lembro aqui? Deixa eu comentar esse ponto aqui. Eu acho que se você tem um framework de como essas coisas deveriam ser usadas, legal, né? Está estabelecido que dentro desses parâmetros faz sentido você usar, aí tudo bem. Por exemplo, muitas coisas, por exemplo, como animação 3D, você poderia definir como IA do jeito que você faz, né? Então, não tem uma grande brecha entre o que a gente já faz no cinema, por exemplo, de modelos 3D e tal, e o que a gente está fazendo agora, né? O problema é se você copia, de certa forma, usa sua IA, você usa dados gerados por artistas para treinar e depois seu resultado é muito semelhante com o que aquele artista fez e aquele artista não foi recompensado em nada, não foi nem reconhecido nos créditos, aí eu acho que seria um uso não ético da IA, né? Então, acho que você lembrou o que eu ia falar, que era que há um tempo atrás a gente trouxe
briga de IA com arte, a gente está vendo vários capítulos disso, a gente vem sempre trazendo. Então, começou, acho que com o cinema, foi o primeiro que a gente trouxe, foi do diretor de Avatar, eu acho, foi dos Transformers, O James Cameron. Isso, do James Cameron, falando ali daquela briga nesse âmbito. Depois a gente foi mais para animações ali e essa super escalabilidade, assim, de um estilo de arte muito próprio, que seria lá dos estúdios Ghibli, assim, a gente falou um pouco sobre essa questão de direitos autorais, e agora também afetando no mercado musical também. Então, acho que é uma preocupação que está aos poucos vindo de todos os lados aqui nessa briga da tecnologia contra a arte, que, como o Ed falou, já é uma briga que vem aí há muito, muito, muito tempo, mas talvez agora com a IA, e a IA generativa especificamente, ela esteja passando de uma guerra fria para uma guerra um pouco mais quente, assim. Então, está ficando um pouco mais tenso, assim, o intermédio. Pode falar, Olivia. Não, acho que eu vi outra news essa semana do Timbaland, enfim, que é um artista americano também, que lançou uma artista totalmente artificial também, né? É uma cantora generada por IA, né? E também fez muito barulho, né? Acho que o tema sempre vai existir. Essas tecnologias, elas estão aqui. Então, agora, acho que o caminho é como ter uma rastreabilidade, né? Traçabilidade de como essas tecnologias são treinadas e como a gente consegue remunerar, né? Recompensar as pessoas e as artes iniciais humanas que foram usadas para treinar. Acho que o grande assunto é aqui, né? Eu acho que aqui tem... Antes, quando a inteligência artificial era puramente uma ferramenta, você ainda conseguia dizer que tinha o dado que treinava a inteligência artificial e o dono daquele dado poderia ser dono do que a inteligência artificial conseguia fazer naquele caso, enfim. Hoje em dia, a inteligência artificial nem precisa de ninguém para criar alguma coisa. Ainda pode ter, né? Será que o dono da arte que sai da inteligência artificial é o cara que fez o prompt? Ou o dono do dado que foi usado para treinar a inteligência artificial? Ou dividir os dois? E aí vem, se a inteligência artificial é treinada com dados artificiais e o prompt é gerado por outra inteligência artificial, e aí, como é que isso... Inception, né? Como é que isso para? Aí Cara, a gente tem conversa para ficar conjecturando possibilidades aqui até amanhã. Mas, assim, é um tema extremamente complexo. De onde que sai tanto a responsabilidade quanto a posse, né? O direito de uso em cima de algo que foi gerado pela inteligência artificial. Acho que estamos longe de ter uma resposta, mas, de toda forma, a gente consegue dizer, por exemplo, o que é um uso não ético, como o exemplo que o Ed falou. Talvez fica difícil a gente dizer o que é o ético, mas o que é o não ético a gente consegue, com relativamente pouco esforço, dizer o que é não ético. Concordo. Apesar de ter coisas engraçadas geradas por IA, né? Qual que era a apresentadora que a gente comentou? Marisa Maio. Sim, surpreendente os resultados. A criatividade do brasileiro é infinita. Galera, se você está ouvindo ou assistindo esse episódio e não sabe que raios é Marisa Maio, dá um Google em Marisa Maio aí, vocês vão entender um pouco do que a gente está falando. E aí fica isso como to-do aqui no final desse episódio do Data Circle News, para a gente terminar de uma maneira um pouco mais cômica aqui. Mais irreverente, é isso. Exato, mais irreverente. Galera, muito obrigado pelo episódio de hoje, obrigado pelas notícias também. E é isso. Fiquem atentos, cliquem no sininho aí para não perder as atualizações e é isso, tamo junto. Semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau, tchau.